Essa série ela vai deixar qualquer fã de basquete e NBA alucinado. Ela mexe com a nossa nostalgia, com o saudosismo, mas eu acho que ela também vai funcionar muito bem para quem não conhece tanto desse mundo, para quem não acompanhou a carreira do Michael Jordan ou para quem nunca estudou a carreira do Michael Jordan. Então, nesse sentido, eu acho que a série ela vai funcionar, ainda que diferentemente, para todos os públicos. Eu não sei se quem acompanha o canal há mais tempo sabe, mas eu sou um grande fã de basquete e de alguns esportes americanos, mas a NBA foi o primeiro grande esporte americano que eu comecei a acompanhar ali no começo dos anos 2000, então eu não acompanhei a carreira do Michael Jordan, mas eu sempre fui um cara que gostei muito do esporte, então eu sempre estudei muito sobre a NBA, sobre os times do passado, sobre como era aquela época, sobre as grandes rivalidades, então eu já conhecia bastante da história aqui, mas ainda assim esse documentário me apresentou muitas coisas novas e a forma como ele é construído deixa a gente engajado durante todos esses 10 episódios. Aqui eu vou focar mais na parte do documentário em si e menos na parte do esporte, dos acontecimentos, dos personagens que aqui aparecem, porque eu tenho um podcast com dois amigos chamado Goltópolis, eu vou deixar o link aqui embaixo, que a gente vai gravar um episódio especial, mais longo, falando sobre todas as histórias aqui contadas, sobre o esporte na época. Então o foco aqui vai ser mais sobre a produção e a execução desse documentário. Essa é mais uma daquelas parcerias que a Netflix faz, então ela não é produzido inteiramente pela Netflix, só que vai rolar essa parceria, por isso até que os episódios saem 2 por semana, hoje saíram os 2 últimos. Os episódios são dirigidos pelo Jason Rehir, que é um documentarista talentoso e que tem uma carreira mais focada aos documentários esportivos, e aqui ele se sai muito bem. Então o documentário ele vai funcionar em duas linhas narrativas. A primeira e principal é sobre a temporada de 97 e 98, o último ano daquele grande time de Chicago junto, o último ano do Michael Jordan em Chicago, do Scott Pippen em Chicago, do Phil Jackson em Chicago, e vai ser a parte em que a produção tem acesso, então eles tiveram acesso a todos os bastidores desse último ano, dessa última dança, desse último arremesso de todo esse time. Então eles vão combinar essa linha principal desse ano de 97 e 98 com o que aconteceu no passado, que aí eles vão usar imagens de arquivos para ir construindo toda a narrativa até chegar naquele ponto. E é muito bem montado aqui, como eles conseguem intercalar muito bem isso, como eles conseguem construir muito bem a história. Então, por exemplo, vai ter um momento específico na temporada 97 e 98 que vai lembrar algo que aconteceu no passado. Então eles vão retornar a esse caso do passado, por exemplo. E eles vão dar espaço também para outros personagens aqui, que não só para o Michael Jordan. Então a gente vai ver mais de outros jogadores. Sim, são relembrados até hoje o Scott Pippen, o Dennis Rodman, o Horace Grant, o Steve Kerr, mas aqui a gente vai ver outros personagens que não são tão lembrados, outras histórias que acabaram caindo no esquecimento, e o documentário faz muito bem isso até de trazer esse interesse para o público, então dá vontade de você terminar de assistir um episódio e querer pesquisar mais sobre tal personagem, querer pesquisar mais sobre um jogador ou alguém que fez parte da comissão técnica, e aqui eles vão dar espaço até para os seguranças do ginásio de Chicago, pro cara que era o personal trainer do Michael Jordan, o cara que era o amigo pessoal dele, pra família dele. Então eles vão conseguir construir muito bem essas duas linhas narrativas até elas se encontrarem. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa temporada 97 e 98 mais a fundo, a gente também começa a ver o passado, Michael Jordan desde o começo e como ele foi evoluindo ano a ano na liga, como ele foi crescendo, quando ele vai ganhar o primeiro título, o primeiro tricampeonato, ele vai se aposentar e depois vai ganhar o segundo tricampeonato. Antes disso, como era essa disputa com os Bad Boys, também vai dar uma atenção especial para como o Scott Pippen entrou na liga, como o Dennis Rodman entrou na liga. Então o documentário ele vai conseguir traçar todo um panorama geral de tudo que aconteceu em torno da vida desses personagens e principalmente do Michael Jordan, mas ele nunca vai ficar chato, ele nunca vai ficar cansativo, ele nunca vai parecer que é apenas um relato sobre o que aconteceu
e muito disso passa pela direção do Jason Hahir e pela montagem do documentário, que consegue construir coisas muito interessantes aqui, histórias muito interessantes, personagens muito interessantes. Então ele vai conseguir saber trabalhar muito bem também algumas das pessoas que vão participar aqui. Por exemplo, o David Waldrich, que é um cara que trabalha até hoje com esporte lá nos Estados Unidos e trabalhava já nessa época. Pessoas próximas ao Michael Jordan, jogadores rivais, e ele sabe usar muito bem aqui o como essas pessoas conseguem contar história, o quão bons contadores de histórias eles são. E acho que a figura central também, o Michael Jordan é um grande contador de histórias e o documentário vai saber aproveitar muito bem isso. A história que existiu, que é uma história fascinante, mas como ela é montada aqui, ela acaba ficando ainda mais fascinante ainda. Mas sem dúvida o mais importante é o Michael Jordan, a série é sobre ele, e o que eles vão fazer muito bem é entender o Michael Jordan. É a construção do mito, de onde ele surgiu até ele se transformar nessa santidade, e como eles vão desconstruir o mito também, como eles vão mostrar diferentes versões sobre a história, diferentes visões sobre o Michael Jordan. Então eles não vão ter medo de mostrar os lados mais negativos, de mostrar as coisas que ele fez que não eram totalmente erradas, mas muita gente julgava como errada, a relação dele com os jogos que ele jogava muito, e muita gente que queria ver ele como um santo não via aquilo como algo positivo. Eles vão mostrar também a relação dele com os jogadores, então ele exigia muito dos companheiros de equipe, ele forçava muito essas pessoas, em alguns momentos ele passava muito do ponto nesse sentido, então a gente vê que tem colegas de time dele que não gostam dele, e até que ponto ele estava certo em exigir demais dessas pessoas, ou a forma como ele tratava essas pessoas, e como o documentário vai equilibrar muito isso com esse espírito vencedor dele, como ele era competitivo. Então a gente vai ver, até nos momentos mais pequenos aqui, quando ele jogava cartas no fundo do ônibus com os outros atletas, quando ele disputava a moedinha ali com segurança do ginásio, como ele era muito competitivo em tudo que ele fazia na vida dele, e jogar basquete era o principal. Então como esse cara era obcecado pela vitória, como ele não conseguia perder, ele não aceitava perder, ele queria sempre melhorar. Então é um retrato belíssimo sobre a história do Michael Jordan, mostrando tanto o que ele fez de bom, o mito que ele se transformou, o maior jogador de basquete de todos os tempos, indiscutivelmente, mas ao mesmo tempo as falhas dessa pessoa, o que aconteceu na vida dele, o que ele fez de errado, como ele agiu errado com muitas pessoas, como a imagem dele foi construída na mídia, como a mídia ajudou a criar esse mito, mas também a mostrar um lado negativo, às vezes de forma até bem injusta, de forma até antiética, às vezes até de forma meio mentirosa. Então essa série é um retrato belíssimo de toda essa vida esportiva do Michael Jordan, todas as relações que ele teve, tudo que teve em torno dele, e como consegue entender muito bem esse personagem, até em alguns momentos pequenos. Então é uma série que consegue ser engraçada em muitos momentos, emocionante em outras, trágica em outras. Então é um retrato muito bonito sobre uma das histórias mais importantes de um dos maiores atletas de todos os tempos, de todos os esportes, um cara que ajudou muito a revolucionar o basquete, que deixou de ser aquela liga mais marginal dos bad boys para se transformar em uma das maiores ligas, das mais vistas atualmente. E se fosse para apontar, a única coisa que eu não gostei tanto assim, não é nem que eu não gostei, mas que eu queria ver um pouco mais, era desses momentos mais íntimos do Michael Jordan, porque eles tiveram acesso nessa temporada 97-98 a imagens e a situações que ninguém teve acesso. Então eu queria ver um pouco mais de momentos como aquele que eles entram com a câmera no quarto de hotel do Michael Jordan e eles veem o Michael Jordan meio devastado ali, ou aqueles momentos pequenos dele brincando na moedinha antes do jogo com segurança do ginásio. Eu queria ver um pouco mais desses momentos, mas talvez esse seja o meu lado muito fã, querendo ver mais e mais, porque eu assistiria essa série se ela tivesse mais 20 episódios. Tinha muita coisa aqui que eu queria ver mais e mais, mas eu entendo que não funcionaria se eles fizessem isso, porque eles querem atingir um público que é fã do esporte, mas um público também que não é fã do esporte. Então eles conseguem traçar muito bem esse equilíbrio aqui, e mexe demais com a nostalgia, com o saudosismo de quem gosta de NBA, de quem acompanhou aquela época ou de quem só estudou aquela época, como é o meu caso. Então eu acho que vale muito a pena para quem é fã da NBA, assim, muito, muito mesmo.
mas eu acho que também quem não conhece tanto de basquete, quer saber mais, eu acho que vai aproveitar também, porque mais do que só um documentário sobre NBA, é um documentário sobre um homem, sobre suas falhas, sobre seus acertos, um mito que foi construído, foi desconstruído e que permanece até hoje sendo uma das grandes figuras do esporte mundial. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 10 para essa série, não teria como ser diferente. Eu entendo que ela tem algumas falhas, até a trilha sonora em alguns momentos e tal, mas são coisas muito pequenas para 10 belíssimos episódios e fazia muito tempo que eu não ficava tão empolgado. Gosto muito desse formato que a Netflix está postando mais, recentemente teve até o Máfia dos Tigres, que também é muito boa. Eu gosto bastante desse formato de série documental e eu fico feliz que o público esteja gostando mais de um formato que nunca foi tão popular assim. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que você achou da série e passa também no link aqui para ver o nosso podcast lá de futebol americano e de NBA, que a gente vai fazer essa semana, se tudo der certo, um episódio sobre essa série documental maravilhosa. Por hoje é isso e corta.